Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Alves, sou professor de matemática. Eu estou resolvendo várias questões de matemática dessa banca, que é CONUPE. Ela também é IALP ou UPENet. Então, se você vai fazer concurso que vai ser essa banca e gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aí o seu like, certo? Que isso me ajuda a continuar produzindo novos vídeos para este canal. Se não é inscrito e está chegando agora no canal, se inscreva, né? E você vai aprender, né, bastante matemática aqui. Eu vou resolver as 10 questões, certo? Do concurso de praças da Polícia Militar de Pernambuco 2018. Ó. Determinado setor abastece diariamente sua frota com gasolina, diesel e etanol. Então eu vou anotar aqui, ó, G, D e E para as siglas iniciais. Sabe-se que a quantidade diária de litros de etanol é o triplo de gasolina. Então vamos anotar essa informação, tá? Etanol é igual ao triplo de G, que é gasolina. A de etanol e diesel juntos é 300, ou seja, E mais D, né, que é diesel, é igual a 300 litros. E a de diesel e gasolina soma 200, ou seja, ele está dizendo que D, que é diesel, mais G, soma 200 litros. Quantos litros de combustível esse setor abastece diariamente? Então ele quer o total, né? Ou seja, E mais G mais D, ou seja, etanol mais gasolina mais diesel diariamente. Então, pessoal, basta a gente fazer o seguinte, tá? A gente vai isolar D aqui nessa segunda equação aqui, eu vou botar aqui primeira equação, segunda equação e terceira equação. Porque a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos isolar esse D, portanto, passando o E para o segundo membro, a gente fica 300 menos E. Aí a gente vai pegar esse D e jogar, né, na terceira equação. Ou seja, se D é igual a 300 menos E, a gente pode dizer que no lugar desse D, vamos substituir por 300 menos E. Aí mais G igual a 200. Por que eu fiz isso? Porque eu sei que E é igual a 3 vezes G, que é exatamente a minha primeira equação. Então, no lugar de E, vou colocar 3G, certo? Então, 300 menos E, quem é E? 3G. Então, vamos colocar aqui, ó, 3 vezes G mais G igual a 200. Então, o que a gente tem aqui, ó? Menos 3G mais G, a gente tá 3G menos G, a gente encontra, né, menos 2 vezes G, igual a 200. Eu vou pegar esse 300 e passar para o segundo membro, então ele está somando o primeiro, passa subtraindo, ou seja, menos 300. Então, menos 2G é igual a 200 menos 300 dá menos 100. Então, a gente vai passar menos 2 dividindo, então fica menos 100 dividido tá, por menos 2. Então, menos com menos dá mais, 100 dividido por 2 dá 50. Então, eu já sei que a quantidade de gasolina é igual a 50, vou anotar aqui, já vou colocar aqui, ó, 50. Eu posso agora encontrar a quantidade de etanol, que é 3 vezes a G, né, que é gasolina, que é 50. Portanto, a quantidade de etanol é 150. Então, já colocamos aqui, ó, 150 mais a de diesel, né? Diesel é 300 menos etanol, né? Etanol é o que? É 150. Ou seja, diesel vai ser 150 também. Então a gente nem precisava fazer isso, né? Porque ele forneceu aqui etanol mais diesel, que é 300, ou seja, etanol mais diesel é 300 mais G, ó, 300 mais gasolina, que é 50, ou seja, 350 o total. Ou seja, encontramos letra A nossa solução. Se está gostando desse vídeo, deixa aí o seu like, beleza? Vamos para a questão 17. Diz o seguinte, ó. Para formar uma comissão com 4 policiais, então quero uma comissão com 4 policiais. E se a gente está falando de comissão, tá? A gente vai fazer uma combinação disso, tá? Por quê? Na comissão, se a gente tem Fernando e Diego, por exemplo, se a gente colocar nessa mesma comissão Diego e Fernando, essas ainda assim serão a mesma comissão. Aqui a gente está formando de 2, por exemplo. Então, por isso que a gente tem que tirar a quantidade de comissões repetidas e a gente faz uma combinação, certo? Então, vamos lá. Quer formar 4 policiais militares, né? Estarão à disposição 5 oficiais e 4 praças, né? Então, a gente tem um total aqui, ó. Então, tá aqui o total, vou chamar de N. É o que? 5, né, oficiais mais 4 praças, ou seja, 9 no total. Quantas comissões distintas poderão ser formadas de maneira que em cada uma delas haja
pelo menos, ó, cuidado, tá? Como eu quero pelo menos, eu posso ter 1, 2, 3 ou 4, né? Pelo menos um oficial. Então tenho, ele quer que tenha um oficial, ou 2, ou 3, ou 4 oficiais desses 5 aqui. Então a maneira mais simples de você resolver essa questão é você encontrar o total de comissões com esses 9 e retirar o total de comissões que não tem os oficiais. Então você vai encontrar o que tem pelo menos 1, 2, 3 ou 4, né? Então, como assim? Então vai ser uma combinação do total, né? Será 9, eu vou escolher 4, porque é uma combinação, né? Aliás, uma comissão de 4, né? 4 policiais militares. Porém, agora eu quero aquelas quantidades que não tem oficial, tá? Então, a quantidade que não tem oficial, eu escolher somente os praças. Como eu tenho 4 praças, eu vou escolher desses 4, eu vou escolher 4. Então, aqui em cima, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter 9 fatorial dividido, tá, por 9 menos 4 fatorial, né, vezes 4 fatorial. Então, eu vou ter 9 fatorial é 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, dividido, tá, por 9 menos 4, que dá 5 fatorial, vezes 4 vezes 3 vezes 2. Então, eliminamos 5 com 5, eliminamos 3 vezes 2, que dá 6. 4 simplificamos com 8. Portanto, a gente vai ter aqui 9 vezes 2 vezes 7. Então, a gente vai encontrar 18 vezes 7, que dá 126. Agora, a quantidade, né, de comissões que não tenha oficiais, ou seja, aqui é uma quantidade que é, eu vou escolher os 4 praças, né, ou seja, 4 fatorial dividido por 4 menos 4 fatorial vezes 4 fatorial, ou seja, 4 fatorial dividido por 4 fatorial dá 1 e 4 menos 4 dá 0 fatorial. Então vai dar 1 sobre 0 fatorial, que isso dá exatamente 1. Portanto, que tenha, né, pelo menos um prazo, eu vou botar assim como resposta, é 126 menos 1. Ou seja, 126 menos 1 é 125. Ou seja, nossa solução é letra D. Beleza? Vamos lá para a próxima questão. Diz o seguinte, ó. Foram abertos, né, em um novo curso que ocorrerá em 3 turnos. A quantidade de turmas disponíveis para tarde, manhã e noite. Segue nessa ordem uma progressão aritmética de razão 4. Quantas turmas serão formadas para o turno da noite? Então, vou fazer o seguinte, ó, manhã, tarde, noite. Como isso aqui é uma progressão aritmética de razão 4, a gente pode dizer que na manhã teve x, então na tarde teve esse x mais 4, e à noite, né, teve x mais 4 mais 4, ou seja, x mais 8. Então ele está dizendo que se foram abertas 18 turmas, então se eu somar a quantidade de turmas da manhã, mais a quantidade de turmas de tarde, mais a quantidade de turmas da noite, ou seja, m mais t mais n, eu vou encontrar 18, né? Porém, a quantidade de turmas da manhã é x, a quantidade de turmas da tarde é x mais 4 e da noite é x mais 8, ou seja, igual a 18. Então, se eu somar x mais x mais x, eu vou encontrar 3 vezes x, 4 mais 8, que dá 12, né? Então, isso é igual a 18. Portanto, 3 vezes x é igual a 18 menos 12, e 3x vai ser igual a 6, portanto, x vale 2. Cuidado para não marcar 2, tá? Porque ele quer as turmas formadas no turno da noite, ou seja, noite é o que? É x mais 8, ou seja, é 8 mais 2, que isso é exatamente 10. Ou seja, marcamos letra B, né, o nosso gabarito. Supondo que uma taxa de juros mensal da poupança seja 0,7%, né, depositados a 1.500 em 1º de agosto de 2018. Se não se fizer nenhuma retirada no aniversário de 3 meses, o montante será. Pessoal, essa questão aqui ela foi anulada porque ele está dizendo que a taxa mensal de juros da poupança é tal, mas ele não especifica se isso daqui é juros simples ou juros compostos.
Se você utilizar juros compostos, o que a gente vai encontrar? A gente sabe que o montante é o capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. O montante seria igual a 1.500, certo? Que multiplica 1 mais a taxa, que é 0,7 sobre 100, elevado a 3. E o montante, se a gente fizesse essa conta, a gente iria encontrar 1.531,5. Aí marcaríamos letra E, porém essa questão foi o que? Anulada, tá? Justamente por este motivo aqui, não especifica se é juros simples ou compostos. Questão 20 diz o seguinte, ó. Dos 500 aprovados em um concurso, 205 falam inglês, 210 espanhol e 65 ambos os idiomas. Escolhendo ao acaso um dos aprovados, qual a probabilidade de ele não falar nenhum desses idiomas? Então, essa é uma questão, né, de probabilidade de conjunto, que a gente pode fazer, colocar aqui, ó, do conjunto 1 em falam inglês, do conjunto 2 que falam espanhol. Sabemos que a interseção é 65, porém, quantos falam somente inglês? A gente pode, ó, inglês falam 205, porém desses 205, 65 falam tanto inglês como espanhol, né? Então a gente vai retirar 65, 65 para 5 nada, e que falta 14, né? Então aqui é 140 e falam apenas espanhol, né? 210 menos 65. Então 5 para 10 falta 5, né? A gente retirou 1 aqui. Então 6 para 20 falta 14, né? Então 145. Então ele está perguntando a probabilidade em nenhum idioma, né? Então a gente vai somar tudo e desses 500 retirar essa soma. Então se a gente somar 140 mais, né, 65, a gente 205, né? Mais 145, o que a gente vai encontrar? 5 e 5, 10, vai 1. 1 e 4 dá 5, 1 e 2 dá 3. Então já sabemos que os que falam alguma língua, inglês ou espanhol, né, o ambos é 350. Então desses 500, vamos retirar 350. Então 350 para 500 falta 150, né? Então ele quer a probabilidade de nenhum deles, essa aqui não falam nenhuma língua, né? Então a probabilidade é as possibilidades de que um evento aconteça, ou seja, de nenhum falar, sobre o total de possibilidades que eu tenho 500 aprovados. Então podemos simplificar isso aqui de cima, né? O de cima por 5 e o de baixo por 5. Então a gente vai encontrar 150 por 5, que dá 30, e 500 por 5 dá 100, né? Então 300 por 100 é 300%, tá? Então assim a gente marca a letra C, o nosso gabarito, beleza? Vamos lá para a questão 21. Diz o seguinte, ó. Uma fábrica inaugura sua produção com 4 índices. Sabendo que a quantidade de índices produzidas pela fábrica em cada ano consecutivo obedece a uma progressão geométrica e que no quinto ano foram produzidos 324 índices. Qual a soma total de índices fabricados nesses 5 primeiros anos? Então sabemos o seguinte, tá? Já que ele está falando aqui de progressão geométrica, então a soma da progressão geométrica é o primeiro termo que multiplica a razão elevada a n menos 1 dividido pela razão menos 1. Então veja que a gente precisa de quê? Da razão, né? O primeiro índice a gente tem que é 4. Então, ó, vamos utilizar o termo geral. O termo geral diz que o último termo é igual ao primeiro termo que multiplica a razão elevada a n menos 1. Ora, sabemos que a de 5, ou seja, em 5 meses, tá? Em 5 meses, ou seja, foram 324, com o primeiro termo sendo 4 índices, vezes a razão elevado à quantidade de termos, que é a quantidade de meses, ou seja, 5 menos 1, né? Ou seja, 324 é igual a 4 vezes Q elevado a 5 menos 1, que dá 4. Então, a gente pode, né, passar o 4 dividindo esse 324. Então, 324 dividido por 4. Então, 32 por 4 dá 8. 8 vezes 4, 32. Para 32 nada, baixo 4. 4 dividido por 4 dá 1. Então, eu vou só inverter aqui para a gente conseguir enxergar, tá? Então, a gente vai ter que Q elevado a 4 é igual a
324 dividido por 4. Então, Q elevado a 4 é igual a 81. Pessoal, 81, veja, 81, vamos fatorar isso. Ó, por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, dá novamente por 3 dá 1. Então, dá 3 à quarta. Então, Q elevado à quarta é igual a 3 elevado à quarta. Ora, se eu tenho um número elevado à quarta que é igual a 3 elevado à quarta, então concluo que meu Q é igual a 3, né? Portanto, agora sim a gente pode encontrar a soma. Então, a soma é igual ao primeiro termo, que é 4 vezes Q elevado a 5, que é exatamente a quantidade de termos, ou seja, Q elevado a 5 menos 1 sobre 3 menos 1. Portanto, a gente vai ter 4 vezes 3 elevado à quinta, ou seja, 3 elevado à quinta é 81 vezes 3 menos 1 sobre 3 menos 1, que dá 2, né? Eliminamos 4 com 2, vamos fazer aqui embaixo. Então, a gente tem que fazer 81 vezes 3 menos 1, né? 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 8 dá 24. Então, a gente vai ter duas vezes, ó, 242, né? Porque a gente vai retirar 1, então vamos menos 1, então 242. Agora a gente vai multiplicar por 2, ou seja, 242 por 2, aqui dá 4, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 2 dá 4. Então dá 484. A nossa solução, encontramos letra E. Beleza? Se está gostando desse vídeo, deixe o seu like. Vamos lá para a questão 22, que diz o seguinte. Ó, o valor inicial da Previdência Privada de Lucas, né, será de R$200 e esse valor será acrescido de R$10 mensalmente. Ou seja, no primeiro mês, ó, no primeiro mês é 200, no segundo mês é o que? 210, no terceiro mês é o que? 220. Aí veja que isso está aumentando mais 10, depois mais 10 e etc, né? Qual o valor, né, depositado quando essa previdência completar 3 anos? Aí veja só, isso daqui, ó, 3 anos é o que? Para cada ano eu tenho 12 meses, então 3 vezes 12 dá 36, então eu tenho 36 meses, né? Então preciso encontrar, né, o último termo aqui no 36º termo para a gente somar tudo, porque a soma de uma PA ela é o primeiro termo mais o último termo vezes a quantidade de termos e a gente vai dividir por 2. A quantidade de termos é 36, o primeiro termo a gente tem, então a razão é o termo geral de uma progressão aritmética, ele é o último termo que multiplica o primeiro termo mais a quantidade de termos menos 1 vezes a razão. A razão a gente sabe que é 10, então o último termo a gente quer saber é igual ao primeiro termo que é 200 mais a quantidade de termos vai dar 36 menos 1, 35 vezes 10, portanto, a de n é igual a 200 mais 350, isso dá o que? 550, tá? Então, 550 é o último termo, ou seja, 550. Agora, vamos utilizar nessa fórmula aqui, ó, tá? Então, ele quer a soma, né, o valor depositado quando essa previdência completar, né, 3 anos. Então, a soma vai ser o primeiro termo, que é 200, mais o último termo, que é 550, vezes, né, a quantidade de termos, que é 36. Aí a gente vai dividir isso por 2, portanto, a soma é o que? É 200 mais 550. Eu vou fazer logo essa conta, né, dá 750, que multiplica, né, 36 sobre 2 dá 18. Aí a gente tem que fazer essa continha, né, ou seja, 750 vezes 18, ou seja, 13.500. 13.500. Se a gente for para as alternativas, encontramos letra A. Para a questão 23, o seguinte, ó, um dado não viciado de 6 faces regulares, cada qual com um número de 1 a 6, foi lançado aleatoriamente por 4 vezes. Então, vou ter a primeira vez lançamento, a segunda vez, a terceira vez e a quarta vez lançada.
teve seu resultado anotado. A probabilidade de que em todos os lançamentos o número anotado seja menor do que 3. Pessoal, para que o número seja menor do que 3, sabendo que a gente tem de 1 até 6, isso pode ser 1 ou 2, né? Menor que 3. Então a gente tem duas possibilidades aqui. Então, para que o resultado no primeiro lançamento seja menor que 3, a probabilidade é o quê? A probabilidade vai ser desses 6 eu escolher 2 dentro do total, que é 6. No segundo lançamento, ainda assim, só pode ser 1 ou 2, ou seja, duas possibilidades em 6. No terceiro lançamento, duas possibilidades em 6. Quarto lançamento, duas possibilidades em 6. Então, pelo princípio multiplicativo, a gente multiplica todos esses resultados. Então, a gente tem aqui, podemos simplificar 2 por 2, 6 por 2. Então, temos 1/3 vezes 1/3, vezes 1/3, vezes 1/3. Quando a gente multiplicar tudo em cima, dá 1. E tudo embaixo, 3 elevado à quarta, a gente viu que é 81. Então, assim, a gente marca letra D, o nosso gabarito. Se tá gostando desse vídeo, deixa o seu like. Vamos lá para a questão 24, beleza? Questão 24 diz o seguinte, uma determinada aeronave pode acomodar até 348 passageiros e dispõe de 63 filas de assentos, né? Então tem 63 filas, algumas com 3 e outras com 6 poltronas. Quantas filas com 6 poltronas existem nessa aeronave? Pessoal, eu acredito que vocês possam, ter ficado um pouco confuso, para quem já tentou resolver essa questão, porque essa questão aqui é uma questão de sistema linear, tá? Ou seja, eu tenho uma quantidade de poltronas com 3, eu posso dizer que isso vale x, poltronas com 3, poltronas não, fileiras, fileiras com 3, ou fileiras com 6, ou seja, com 6. Então, se a gente somar, a quantidade de fileiras, que é x com 3, mais a quantidade de fileiras com 6, que é y, a gente vai encontrar o total de fileiras, que é 63. Porém, a gente precisa de outra equação. Que equação é essa? Bom, se a gente pegar a quantidade de fileiras com 3, que é 3 vezes x, somar com 6 vezes a quantidade de fileiras com 6, que é y, o que a gente vai encontrar? O total de passageiros, o total de assentos, que é 348. Então aqui, basta resolver esse sistema. Vamos simplificar de baixo toda por 3, tá? Então vamos dividir ela por 3. 3x por 3 dá x, mais 6 vezes y, dividido por 3 dá 2y, igual a 348, dividido, tá, por 3. Então dá 1 vezes 3, 3 para 3, nada, desce o 4. Então 4 por 3 dá 1, vezes 3, 3 para 4, falta 1. Vou descer o 18, então dá 6 aqui. Então dá 116. Então a primeira equação é x mais y igual a 63. E a gente quer o que? Exatamente esse y, que é as poltronas não, as fileiras com 6. Quantas fileiras com 6? Então, eu vou subtrair, se a gente subtrair isso aqui, ou seja, x menos x dá 0. Aí a gente subtrai a de baixo menos a de cima, ou seja, 2y menos y, aí dá 1y, igual. Aí a gente vai fazer a de baixo menos a de cima, ou seja, 116 menos 63. Portanto, y é igual a 116 menos 63, ou seja, 3 para 6, falta 3, 6 para 11, falta 5. Então, a quantidade de fileiras, com 6 poltronas, é exatamente 53, letra B. Se a gente quiser saber com 3, era só pegar as 63 e retirar 53, a gente encontraria 10. Então, nosso gabarito é letra B mesmo. Questão 25. Bacana também essa questão 25, diz o seguinte, o valor da fatura de um cartão de crédito era de 1.200, tendo sido paga com 2 meses de atraso. O cartão de crédito cobrou juros compostos de 17% ao mês. Quanto foi o montante pago? Então, o montante pago a gente sabe que é
o capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, o montante vai ser igual ao capital, que é 1.200, vezes 1 mais a taxa, que é 17% é 17 por 100, elevado ao tempo, né? 2 meses, né? Então elevado a 2. Portanto, o montante é 1.200, que multiplica, né? Ó, 17 por 100 é 0,17. Então a gente vai ter, ó, 17 por 100 é 0,17. Quando a gente somar com 1, isso dá 1,17 elevado ao quadrado. Então a gente tem que fazer isso, né? 1.200 multiplicar por 1,17 ao quadrado. Vou colocar aqui, ó. Então, vamos fazer isso na calculadora, né? Dá para fazer na mão, ou seja, 1,17 vezes 1,17. Aí dá 1,3689 e depois a gente tem que multiplicar por 1.200, ou seja, 1.642,68, ou seja, marcamos letra D. Eu fiz na calculadora, mas dá para você fazer isso aqui na mão, tá? Fazer 1,17 vezes 1,17, faz essa continha, tá? E coloca a vírgula, né? Antes de 4 números aqui, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Então o vídeo de hoje era esse, forte abraço e vejo no próximo vídeo.